Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Seja você um dev raiz ou Nutella, um programador back, front-end ou full stack, ou mesmo você que não entendeu nada do que eu acabei de falar. Não se preocupe, a gente está aqui para encher você de informação. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. Me ajudando nesse dia glorioso, meu querido amigo Hernani Forastieri. Se apresenta aí pra gente, Hernani. Olá, gente, tudo bom? Aqui é Hernani, eu trabalho aqui na engenharia da TOTOS, na engenharia de software, e eu sou esse cara aí que o Manzano falou que não manja nada de IA. Tô aqui para aprender com a galera. Estamos todos. Pra falar a verdade, aqui a gente trouxe 3 feras aqui para ajudar a gente a desenrolar esse assunto. A IA com certeza é um tema mais atual quando a gente fala de tecnologia. E aqui eu vou começar a apresentar a galera e cada um vai falar um pouquinho de si. O primeiro aqui que a gente trouxe é o Felipe Contratres, falei certo? Contratres. Ah, é contra mesmo. Isso é praticamente beleza. Um quebra-língua, né, cara? É um prato de trigo para um Contratres, 2 pratos de trigo, bacana, show Essa de bola. foi ótima. Foi fantástica, Fantástica. né? Nunca mais vão me chamar para gravar um podcast. Se Deus quiser. Tá perfeito. O Contratres, ele é da Luiza Labs e está aqui com a gente hoje, fez essa gentileza de fazer essa visita com a gente. E temos 2 TOTORs aqui para desenvolver o assunto também, o Bruno Luan e o Felipe Jacobi. Eu posso te chamar de Jacobi, já que a gente tem 2 Filipes? Algum problema, Jacobi? Perfeito. Joia. Me falaram que você fala pouco, mas eu vou te espremer até você ficar rouco. Pode ficar tranquilo, que eu vou conseguir fazer você falar. E começando, obviamente, sendo um bom anfitrião, vou começar aqui com o Felipe do Luiza Labs. Eu vou pedir que você se apresente pra gente e fale um pouquinho de você. Legal. Eu sou o Felipe Contratres. Todo mundo me chama de Contra, em geral, no trabalho, né? Para dar uma retraída aí no nome. Eu sou cientista de dados lá no Luiza Labs. Eu trabalho no Magazine Luiza há 6 anos. Porém, como cientista de dados, eu estou lá 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Atualmente, eu estou trabalhando na equipe de recomendações. Então, a gente que constrói o sistema de recomendação do Magazine Luiza. E acho que é isso. Espero contribuir aí no podcast. Vai contribuir, com certeza. E virando metralhador aqui para os nossos parceiros aqui, eu gostaria que o Bruno Luan se apresentasse também. Perfeito. Eu acho que nesse podcast eu sou o menos técnico da operação. Eu trabalho hoje como gerente de projetos de todas as operações de inteligência artificial que acontecem no TOTOS Labs. Legal. Então, eu acho que o que eu posso contribuir aqui é muito como que é feita essa tradução para o cliente que não faz ideia do que é inteligência artificial, que isso é muito parte do meu dia a dia. Bacana. Legal. E finalizando, mas não menos importante, nosso amigo Jacobi, fala um pouquinho aí de você. Se apresenta, por favor. Meu nome é Felipe, eu estou na TOTOS há 2 anos como engenheiro de inteligência artificial. Meu background é em matemática, eu vim da academia, né? E eu tenho trabalhado principalmente com as iniciativas de processamento de linguagem natural aqui na TOTOS Labs. Bacana, show de bola. Então vamos lá, começando aqui da primeira parte, a gente vai falar um pouco da história da inteligência artificial e vamos fazer uma primeira rodada aqui que eu acho que vai ser bacana se for meio que um debate. Então se um falar e outro quiser interagir, porque isso a gente vai falar mais da parte histórica da inteligência artificial. Então a primeira coisa que eu vou perguntar para quem quiser começar a falar é que se é possível a gente explicar para leigos, inclusive eu e o Hernani somos leigos nisso, o que é a IA. E quando eu falar IA, eu vou falar tanto de machine learning quanto de inteligência artificial para não ficar muito repetitivo. Quem podia explicar para leigos o que isso é? Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode falar sobre IA e sobre machine learning é que, apesar da gente estar tratando elas aqui como a mesma coisa, a gente consegue ter uma divisão entre essas 2 coisas, né? O machine learning, na verdade, é uma sub-área da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um pouco mais ampla do que apenas machine learning e ela tem até algumas aspirações mais avançadas, como conseguir chegar num agente super inteligente, coisas do gênero. Quando a gente fala de machine learning, a gente está falando do aprendizado de algoritmos, da máquina. E a ideia do machine learning é você conseguir automatizar esse aprendizado para executar algumas tarefas do dia a dia e tarefas de sistemas inteligentes e coisas do gênero. Por exemplo, na IA, além da área de machine learning, você tem, por exemplo, a área de visão computacional. E você também tem a área, que a ideia da área de visão computacional é conseguir reconhecer objetos. Por vezes, visão computacional pode utilizar técnicas de machine learning, mas pode usar outras técnicas também. Dentro de IA também você tem, essa é um pouquinho mais antiga, mas você tem, por exemplo, a área de sistemas especialistas, que tentavam lá no passado reproduzir meio que probabilisticamente o raciocínio humano.
Então, dentro da inteligência artificial, a gente tem várias subdivisões. Machine Learning é a que ultimamente tem ganhado um maior foco, até pela capacidade do Machine Learning, e com o aumento de poder computacional, ele tem se destacado cada vez mais e tem sido muito mais possível você aplicar técnicas de Machine Learning que eventualmente foram pensadas anos atrás. Só que na época, como o poder computacional era muito baixo, a gente não tinha clouds e coisas do gênero, não era possível você realmente fazer aquilo. Agora a gente consegue. Então o acesso à informação mais fácil hoje também ajuda no desenvolvimento dessa tecnologia. E isso não só o poder computacional, mas eu li recentemente que 98% de toda a informação do mundo foi gerada nos últimos 2 anos. Então, caso o poder computacional com a quantidade de informações que a gente tem hoje é o que viabiliza muita coisa acontecer. Bacana. Justamente. Legal. Se você pensa no desenvolvimento da inteligência artificial, desde que alguém projetou um computador, se tenta você reproduzir coisas que os humanos fazem até transcender essas capacidades no computador. E esse processo foi cheio de vales e picos, né? Então, se você pensa nos anos 60, logo que fizeram um computador, eles começaram a perceber que os computadores conseguem muito bom fazer conta. Então, você pegava, sei lá, uma integral super difícil, o computador começava a resolver. Isso gerou um baita hype e todo mundo imaginou, não, se ele consegue resolver esses problemas complexos que dão trabalho pra gente, daqui a pouco todo mundo vai ter robô inteligente em casa. E não era tão fácil assim, né? O tempo acabou mostrando isso. Entendi. E o que está possibilitando a gente chegar mais perto disso hoje em dia é justamente essa capacidade de gerar dados e consumir esses dados com modelos. Bacana. E eu fiquei sabendo que tem uma piada aí entre o Machine Learning e a inteligência artificial. Não quer aproveitar e contar pra gente, não? Dizem que como você pode identificar se uma coisa é AI ou Machine Learning, né? E a diferença é se é escrito em Python é Machine Learning. Se é escrito em PowerPoint é AI. Aliás, o PowerPoint é a ferramenta de desenvolvimento mais poderosa que existe. Opa! Cara, É a única que consegue milhões, né? Opa! Aí eu vou falar que o PowerPoint é a minha ferramenta para levar o AI pro cliente. Então, eu tô suspeito nessa, pra falar a verdade. Bacana. Muito bom. Mas voltando para a parte dos leigos, aonde isso se encaixa de uma maneira fácil para uma pessoa entender o que eu consigo usar do Machine Learning e o que eu consigo usar do IA de uma maneira mais transparente para quem não conhece sobre o assunto? Quem podia ajudar a desenvolver isso? Se a gente for pensar, atualmente a gente já usa muito Machine Learning e IA no nosso dia a dia, né? A maioria das aplicações que a gente tem nos nossos smartphones, elas por trás há muitas técnicas de Machine Learning envolvidas, né? Quando a gente está usando, por exemplo, o Waze e ele traça a melhor rota. Ninguém se locomove mais. Ninguém se locomove. Não tem como. Então, hoje no nosso dia a dia, muitas coisas são IA. Então, por exemplo, se você está ali no seu smartphone, você usa a Siri ou até mesmo o Google Now para fazer alguma coisa. Ali tem um processamento de fala muito intenso. Então, a gente está em contato com coisas de IA e de Machine Learning o tempo inteiro, o dia inteiro, a todo momento. Sim. Eu tendo a traduzir para clientes até que hoje você paga um profissional muito caro para entender um determinado comportamento. Por exemplo, uma análise de risco, uma análise de crédito. Você tem profissionais que conseguem fazer uma excelente análise de crédito, por exemplo, do Hernani, que está aqui presente. Ele vai olhar, por exemplo, o histórico de compras do Hernani, talvez olhar se tem acesso, olhar a movimentação financeira do Hernani, e ele chega sozinho a uma conclusão do Hernani. Mas ele tem todo um esforço daquilo. Entendi. Aproveitando esse gancho aí, uma pergunta. Ele faz esse estudo, mas hoje, o quanto que eu consigo... Qual é o grau de assertividade desse estudo? O grau de assertividade, tá? Eu acho que cada modelo que você desenvolve, o modelo entenda que é todo o esforço de desenvolvimento para uma máquina tentar replicar algum comportamento humano. Cada ele tem a sua assertividade com base no que ele aprendeu do passado. O volume de dados que ele conseguiu trabalhar. Exatamente. Um projeto muito importante que nós trabalhamos aqui na TOTUS, inclusive, foi tentar trazer para o cenário de educação. Como que eu digo para uma universidade, por exemplo, que alunos que vão desistir de estudar naquela universidade? Como que eu sei a assertividade de um algoritmo de machine learning? Bom, primeiro eu começo com uma massa de dados de uma universidade. Para leigos eu vou traduzir tudo. Primeiro eu começo com uma massa de dados de uma universidade. Suponhamos que uma universidade X me deu 10 anos de informação histórica dela. Nesses 10 anos de informação histórica eu tenho toda a informação de alunos que desistiram da universidade, talvez notas dos alunos, talvez as frequências dos alunos ou N outras características. Dado bruto. Dado bruto. Tá. O cientista de dados, ele tem aquela missão de separar uma amostra desses dados, suponhamos, de 10 anos, eu pego um ano e deixo de lado.
de lado mesmo, desculpa, separo esse 1 ano. E esses 9 anos eu tento encontrar correlações que levam um aluno a desistir. E essas correlações os cientistas conseguem até ajudar a entrar num nível mais técnico, mas encontra N correlações que podem levar um aluno a desistir e ensinam uma máquina de fato a entender essas correlações. Então eles entendem que, por exemplo, o Hernani pode ter desistido de estudar porque a frequência de nota dele veio descendo num determinado ritmo, as faltas dele foram acontecendo numa determinada frequência e N outras características que uma máquina consegue incansavelmente ficar repassando isso. E a ideia é que se alguém repetir o meu comportamento, vai desistir, assim como eu na faculdade. Exatamente, algo nessa linha. Entendi. E como que eu sei? Conseguiria até pegar antes essa informação para tentar... A ideia é essa. Exatamente. Antes do cara desistir. Exato. E como que eu sei se a máquina está certa? Aquele ano que eu separei, eu pego aquele ano e é como se eu de verdade deletasse a informação que me diz que os alunos desistiram e peço para aquela minha máquina tentar descobrir naquela informação. Bacana. Eu peço a máquina, começa a preencher quais alunos desistiram nesses dados. E aí eu cruzo com a realidade. Por exemplo, eu posso entender que olhei para o ano de 2017 e a máquina acertou 80% dos casos que de fato os alunos desistiram. Aí eu sei dizer que um modelo está ali com 80% de qualidade de assertividade. Alguns usam precisão, outros usam acurácia, né? Mas é mais ou menos nessa linha que você vai encontrando para N outros modelos, né? E aí... Isso é muito interessante porque é muito não intuitivo, mas existem algoritmos que, usando esses mecanismos que o Bruno explicou, eles conseguem acertar mais do que humanos algumas coisas. Como, por exemplo, classificação de objetos. Já na literatura, existem algoritmos que conseguiram uma performance melhor do que humanos fazendo o mesmo reconhecimento de objetos. Então, não é intuitivo, mas é uma coisa que acontece e que, por exemplo, às vezes o algoritmo ele consegue, dadas as técnicas que ele está usando, ele consegue extrair features que os humanos, a olho nu, não conseguem extrair, não conseguem fazer essas relações, né? Então, é uma coisa interessante. E a forma como o Bruno explicou foi uma forma bem didática, realmente, de falar o dia a dia de uma pessoa que está, de um cientista de dados que está treinando um modelo. E isso é uma coisa que até fica de alerta aí para os cientistas de dados aí atuais e do futuro. Se não fizer desse jeito, você corre riscos enormes de causar overfitting no seu modelo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, de você o que acontece? Só traduz overfitting para quem não conhece. Overfitting. O que é overfitting? É quando você vai lá e você treina o seu modelo com todos os dados que você tem, e aí você testa o modelo também nesses mesmos dados. Você não separou aquela amostra. Você expôs o seu modelo aos mesmos dados que você está verificando depois qual que é a performance do seu modelo. Isso aí vai gerar, com certeza, o que a gente chama em ciência de dados de overfitting. Você já expôs o seu modelo àquele dado. Seu modelo está na zona de conforto. Seu modelo está na zona de conforto. Ele vai se adequar aos seus dados. Aí, muito provavelmente, o comportamento que você vai ter é a sua performance, a sua acurácia, a sua precisão, depende da métrica que você está usando, vai dar ótima, só que na hora que você colocar de fato em produção para funcionar... No mundo real? No mundo real... Se você conseguir outra massa de dados, pode ficar corrompido isso. O nosso líder de ciência de dados aqui até diz que se o seu modelo ficou muito bom de primeira, deu overfit. Não, certeza. Se ficou muito bom de primeira, tem algo errado. Então, você pode ter certeza que deu errado. E até aproveitando esse gancho que vocês falaram, a gente fala de inteligência artificial, acho que tem um robozinho lá fazendo o código, mas não. Um programa que é feito para IA é um programa de código fonte como qualquer outro, né? Vocês poderiam falar um pouco a respeito disso? Quais as linguagens mais fortes? Que você usa? Eu acho importante frisar isso, principalmente na mídia, assim, fala que como se a inteligência artificial fosse um ser humano lá, uma fumacinha que está criando inteligência e começando a entender as coisas. Não é isso. São ferramentas mesmo. Bacana. Então existe uma ferramenta que é um programa de computador que é bom em classificar imagens. Existe uma ferramenta que é bom em recomendar produto. Esse tipo de ferramenta... E todas elas foram escritas por um humano. Sim, todas elas são hard code. E todas elas fazem a tarefa que elas são propostas a fazer. Essa é uma limitação que a gente tem hoje, né? Mas a gente não tem nem de longe uma inteligência geral. A gente tem programas que resolvem problemas bem definidos. Que quando trabalham juntos vão resolver um problema maior. Com certeza. O seu caso é fantástico, Felipe, porque você trabalha com a parte do processamento de linguagem natural. Então, o Felipe ensina a máquina a entender o português e acaba respondendo praticamente, né? É uma outra ponta ali da inteligência artificial que o você estava falando. Acho que dá para fazer um podcast só a respeito disso. O tamanho deve ser a complexidade. A complexidade disso, né? Bacana.
Então, um desafio disso, quando você está interagindo, chega exatamente nesse caso. Qual que é o problema que você está tentando resolver? O problema é conversar bem com a pessoa. E na literatura de machine learning, você consegue resolver problemas específicos. Você consegue, de repente, falar se uma palavra nova provavelmente é uma preposição, alguma coisa assim. Silogismo. Você consegue traduzir de uma linguagem para outra. Bacana. Mas isso são tarefas bem menores do que conversar com uma pessoa. Então, o meu trabalho é colar essas pequenas tarefas numa coisa maior que faz um sistema conversacional. Acho que até uma coisa pequena. Como você trataria diferentes sotaques? Mesmo no Brasil, que a gente tem dúzias de sotaques diferentes. Como você trataria nisso? O vice, o né? Então, depende do problema. Né? Se o problema é pegar na voz, o jeito é você ter realmente, você treinar o seu modelo com todos eles ao mesmo tempo. Entendi. Ele vai fazer as representações desse modelo considerando todos os sotaques. É a mesma coisa que a gente faz em visão computacional. Então, você treina a máquina a reconhecer um carro, mas também para enganar ela um pouco, você distorce um pouco a imagem do carro para que ela pegue coisas que são parecidas com o carro, mas que não são exatamente o carro. Tipo, que são sei lá, você roda que o carro lembram assim, um carro. Você bota uma nuvenzinha na frente. Então, no caso do sotaque, com voz, você pode fazer isso. No caso do texto, daí é uma coisa um pouco mais complexa mesmo. Você tem que pensar em que coisas você quer extrair do texto que são independentes do sotaque. E isso é um desafio um pouco maior. Entendi. Legal. Falando de linguagem de programação, eu acho que a grande maioria dos cientistas de dados atualmente, pelo que eu sinto, assim, eles usam R, Python, Java. Também não tem uma linguagem de programação que é... Qual você gosta? Eu particularmente gosto muito de Python. Eu confesso que eu gostava de R, já fiz muita coisa em R, sim. Eu não gosto muito de Java, mas que não me escutem. Mas assim, em qualquer linguagem você consegue fazer ciência de dados, você consegue fazer machine learning, você consegue fazer aplicações inteligentes. A grande questão algumas linguagens a comunidade é mais ativa e já evoluiu mais algumas coisas nesse ponto. Então, por exemplo, quando você pega um Python, você tem bibliotecas como o Scikit-learn, que é uma biblioteca de Python usada para machine learning, que já tem muitos algoritmos implementados. Os seus cientistas de dados, os seus desenvolvedores, se eles tiverem que sempre reimplementar todos os algoritmos, o foco vai estar muito mais em implementar algoritmos de machine learning do que usar o machine learning para resolver tarefas. Então, eu acho que o que faz que algumas linguagens se destaquem mais é a comunidade já ter evoluído nela essas questões de machine learning de ciência de dados. Bacana. Por exemplo, se você pegar uma linguagem como o Go, pode ser que a performance dela vai ser muito mais rápida do que um Python em alguns casos. Só que, por outro lado, se você quiser fazer algum algoritmo de machine learning lá, você vai ter que implementar ou pesquisar para ver se alguém já não implementou aquilo. Não é uma coisa que já vai estar pronta, uma biblioteca testada, muito usada e que você já pode usar em aplicações... Você vai praticamente cortar o mato do negócio. Você vai cortar o mato do negócio. Em algum momento esses matos vão ter que ser cortados, né? A questão é se você quer cortar ou se... Entendi. Outra coisa que eu acho que figura bem importante na escolha de linguagem e que faz o Python e o R serem tão importantes em Data Science é que o processo de desenvolvimento de um modelo é bem diferente do processo de desenvolver um outro tipo de software. Então, em outro tipo de software, você consegue, de certa forma, quantificar a produtividade pelo número de linhas que a pessoa fez ou pelo número de features que ela desenvolveu. No caso de Machine Learning, 90% do seu projeto vai ser jogado fora no produto final, porque você está experimentando com aqueles dados, você está vendo o que aqueles dados significam. O output de um cientista de dados, de repente, vai ser, 200 linhas de código, mas nesse processo foram jogadas fora milhares. E o que o Python e o R são bons é esse tipo de ciclo bem rápido de você testa uma coisa, verifica, muda, joga para lá, joga para cá. Inclusive, talvez o problema do Go seja o mesmo pelo qual eu não vejo o C e o C++ como linguagens para inteligência artificial. Deve entrar no mesmo problema, né? Mesmo problema. Exatamente. Apesar de serem linguagens que estão aí, que todos os sistemas operacionais são escritos nela, mas realmente não é a finalidade dela. Bacana. Alguém queria complementar mais alguma coisa desse... Não, na verdade, isso que o Felipe comentou de você descartar o trabalho, eu queria puxar só um gancho na visão de projetos mesmo, que eu lido muito. Uma coisa muito particular de projetos de inteligência artificial e machine learning é que, diferente de projetos de software tradicional, por exemplo, um RP, como a gente trabalha aqui na TOTUS, quando o cliente fala, eu quero um software que me guie aqui, por exemplo, para a esquerda, você fala, não, tudo bem, você vem aqui, estima o esforço e faz o software para ele. A inteligência artificial, quando o cliente vem, tá, eu quero um algoritmo que vai me dizer se eu devo virar para a esquerda. Normalmente eu vou falar, peraí. Se eu devo virar. Entendi. Deixa eu entender contigo se é possível atingir esse projeto. Acho que tem uma particularidade muito importante nesse projeto, até para
que meu trabalho é explicar para os clientes que muitas vezes o projeto que ele quer, eu realmente não consigo fazer. Porque independente dos dados que ele tenha. Independente dos dados que ele tenha, porque aí bate numa outra tecla que é qualidade de informações, qualidade de dados. Do dado. Que empresa que cuidou das informações por 20 anos para hoje conseguir usufruir disso. Exatamente. Isso é uma dificuldade. Entendi. E fechando esse primeiro ciclo, tirando o cientista de dados, que acho que agora é das profissões mais badaladas, somente relativa a IA, quais são as outras profissões que estão ligadas a IA e a Machine Learning? Cara, eu senti um ódio no olhar aqui, é que vocês que estão ouvindo não podem ver. É porque eu particularmente já fiz essa pesquisa várias vezes, assim, se você jogar, por exemplo, Data Science Jobs, assim, você encontra N papéis, eu acho que cada empresa está abordando de maneira diferente os papéis dentro da ciência de dados, porque as necessidades estão aparecendo. Então, até talvez ano passado se falava muito do cientista de dados, agora está muito latente a figura do engenheiro de dados, né, do Data Engineer, que é o cara que vai talvez preparar toda essa massa de informações que o cientista de dados, que normalmente é um matemático, não está muito acostumado a lidar, talvez preparar o caminho para ele. Mas hoje, se você joga, por exemplo, no Google Data, dá um espaço, aparecem N sugestões, né? O engineer, o architect, o analyst, o analytics, e assim segue. Eu ouvi falar de um tal de social science, alguma coisa assim. Nossa, provavelmente tem alguma coisa nesse sentido também. Eu até brinco com clientes, joga Data no Vagas e boa sorte para construir sua estrutura. Mas se for para dar os arquétipos, assim, só para também ter algum baseline, então você tem o engenheiro de dados, que é essa pessoa que faz o encanamento dos dados, né, prepara ele para ser consumido. Você tem o cientista de dados, que é a pessoa que faz o modelo de fato. Você tem que é o caso que eu faço, os engenheiros de machine learning, o engenheiro de AI, que são as pessoas que fazem a plataforma para que ela receba esses algoritmos. Então, se você quer rodar um algoritmo com uma massa muito grande de dados, esse algoritmo tem que ser paralelizado, esse algoritmo tem que ser eficiente. E qual que é o ambiente que esse algoritmo vai rodar. Isso faz parte do que eu faço. E você também tem pessoas que vão consumir esse modelo e, de repente, falar com o pessoal de negócio sobre o que foi produzido, que seria, sei lá, uma pessoa de analista de BI ou alguma coisa assim. Então, você tem todos esses tipos de profissionais interagindo num projeto de inteligência artificial. Acho que é uma informação que realmente eu não sabia. Então, a gente já tem todo um ecossistema relativo à inteligência artificial. Já é uma informação, acaba parecendo que todos vocês fazem a mesma coisa, e não é isso, né? Já existem várias perninhas. Quer complementar alguma coisa? Sim, e trazendo até a experiência lá do Luiza Labs que a gente tem com isso, a gente tem esses 3 papéis que o Felipe descreveu separados mesmo. A gente tem os cientistas de dados, eu sou um deles. Aí a gente tem os engenheiros de dados, a gente tem uma equipe de engenharia de dados que nos ajuda a realmente fazer os encanamentos, como ele citou, de pegar os dados de um lado, levar para o outro, qual que é o melhor formato para esse dado estar, como é que a gente coloca isso no nosso data lake, coisas do gênero. E a gente também tem os engenheiros de machine learning, que são os caras que constroem plataformas para que os cientistas de dados consigam colocar os modelos em produção sem que o cientista de dados tenha que ter um trabalho enorme de desenvolvimento. A gente teve uma experiência que, no passado, o cientista de dados lá, ele tinha todos esses papéis, né? Ele acumulava. Como eu comecei há 1 ano e 8 meses atrás, eu fui um desses que acumulei de todos esses papéis. E é muito difícil você acumular tudo isso, porque ou você gasta 90% do seu tempo fazendo a parte de engenharia de dados e muito pouco com a parte de ciência de dados, ou acontece o inverso, você gastar muito pouco com a engenharia de dados e com a parte de Machine Learning Engineer, e o seu modelo e a sua estruturação para o seu modelo rodar não ficar legal e você ter problemas no médio e longo prazo. Então é importante essa separação. Teve até uma matéria, um artigo que eu li recentemente no Medium, eu não vou lembrar quem escreveu para citar a fonte, mas que eu achei até interessante que essa pessoa comparou o cientista de dados de hoje com o webmaster do passado. No passado a gente tinha o webmaster, que era o cara que fazia tudo de cabo a rabo do site. E talvez hoje o papel do cientista de dados ele ainda é enxergado como o papel do cara que vai fazer tudo de cabo a rabo desde o início até o fim. E não é. Hoje a gente sabe, para o caso do webmaster, que a gente tem o cara que é o front-end, que é o back-end, que é o DBA, que é o... que tem todos esses papéis distintos ali naquele papel de conseguir fazer com que um site, um sistema funcione. É a mesma coisa para a área de ciência de dados. O cientista de dados sozinho não faz verão. Então, até uma dica aí para as empresas que estão iniciando nessa iniciativa de ciência... Iniciando a iniciativa, ficou bom. Ele corta. Como cortar? Vai cortar nada, vai cortar. Erro de gravação, não vai cortar nada. Iniciando essa empreitada de ciência de dados... É que assim, se você contrata um cientista de dados e coloca ele sozinho e acha que ele vai conseguir fazer
todo o trabalho numérico, desde a coleta dos dados, desenvolvimento do modelo, colocar em produção, a probabilidade de falhar isso é muito grande. E esse toque foi importantíssimo, porque até hoje, você olha no LinkedIn, se você ir em vagas e buscar cientista de dados, e depois o segundo que nós mencionamos aqui, o engenheiro de dados, tem uma discrepância muito grande na necessidade. E hoje, empresas grandes como a TOTS, como o Luiza Labs, eles podem enxergar isso quase como 1 para 1. Acho que a TOTS ela acaba tratando de uma maneira diferente, porque como a gente tem uma massa de clientes muito antigos conosco, a gente quer levar a inteligência artificial até eles, nós estamos tomando uma abordagem diferente, que é construir essa plataforma de dados, que seria o papel ali do engenheiro de dados para a empresa. Que aqui a gente tem a Carol ou a Carol, para quem optar, uma das duas opções, né? Mas ela tem esse papel para a empresa, né? Para a empresa conseguir, para as empresas que acabam focando muito na figura do cientista de dados, tem uma plataforma que faz essa engenharia de dados para ele, da coleta até o tratamento, para o cientista receber o dado de ouro que ele precisa para trabalhar, né? E, normalmente, eu quero ser um cientista de dados. Qual é a formação que, normalmente, um cara que trabalha nessa área tem? Vem da área de TI, vem da área de matemática, que nem o Jacó, vem da onde? Na minha experiência, é bem misto. E daí o que acaba acontecendo é a pessoa entra e acaba focando no que cai mais no background dela. Mas, em geral, a maior parte das pessoas que eu conheço vem de um background mais de exatas, ou estatística, matemática, engenharia, alguma coisa assim. E daí aprende as coisas de engenharia de software no trabalho. Mas tem pessoas que fazem um caminho oposto também, que é vir com um background de ciência da computação e aprender a matemática necessária para o trabalho. Legal. Eu, por coincidência, também, meu background é matemática. Eu fiz a graduação em matemática também. E aí, agora que eu estou entrando mais para engenharia de software, estou fazendo mestrado em engenharia de software. Mas eu realmente já vi de todos os jeitos. Assim, o cara que é de ciência da computação e depois... O grande ponto, Hernani, da sua pergunta é, o cientista de dados, se me corrija se estiver errado, mas da experiência que eu tenho ali com um time de 8 pessoas que nós temos ali, ele precisa ele é a junção da matemática em si, ele é a junção da matemática em si, da ciência da computação e do negócio. E o negócio em si é porque ele acaba tendo que aprender ou treinar o modelo, entender um pouco de lá que vem o dado, né? Que ele vai seguir. Exatamente. Por exemplo, o Contra 3 ele está na parte de recomendação. Ele acaba tendo que entender essa parte de recomendação para conseguir fazer a máquina dele perambular ali no meio. Isso é uma coisa interessante, né? Os cientistas de dados acabam tendo um contato com o domínio específico, então a gente tem um cientista de dados aqui que é expert em educacional. Exatamente. Né? Entende completamente como... O outro em saúde, o outro em manufatura, e cada um acaba se especializando um pouco na sua ponta de negócio mesmo. Bacana. E acaba enriquecendo, um acaba enriquecendo o outro, né? Porque exatamente. São vertentes totalmente diferentes. Exatamente. Show de bola. Entrando aqui na segunda parte da nossa conversa, vamos falar como é que a inteligência artificial pode melhorar os negócios. E começando com o nosso convidado aqui, a gente percebe que empresas como o Luiza Labs e o Magazine Você cresceram exponencialmente nesses últimos anos. Inclusive, se você quiser falar sobre a origem do Luiza Labs e o quanto ele cresceu nesses últimos 6 anos, seria legal. E eu gostaria de saber o quanto desse crescimento se deve à inteligência artificial. Legal. É uma história muito interessante, a do Luiza Labs. A do Magazine Luiza também, mas a do Luiza Labs dentro do Magazine Luiza é muito legal. O Luiza Labs ele começou em 2012 com 3 pessoas em uma salinha, que na época... é sempre assim, né? É sempre assim. E assim, o engraçado desse começo nessa salinha é que ela é uma salinha de massagem, né? Porque ficava uma massagista lá. E que uma vez por semana, sei lá, 2 vezes por semana. Acabaram com a alegria dos funcionários que faziam massagem. Não, moveram a massagem para outro lugar. Você deve ser amado lá dentro, cara. Então tá bom. Então começou em 2012 nessa salinha de massagem, né? Que a gente até brinca, inclusive no Luiza Labs novo, que é um prédio que foi inaugurado recentemente, tem uma sala lá que se chama Sala de Massagem, em homenagem a isso. Legal. Então ele começou nessa salinha de massagem com 3 pessoas fazendo coisas disruptivas. Uma das primeiras coisas que foram feitas foi o sistema de recomendação. Então essas 3 pessoas fugindo completamente dos moldes que a tecnologia na época do Magazine seguia, foram lá, criaram o sistema de recomendação, colocaram esse sistema de recomendação para brigar com o que existia na época, ele foi melhor, aquilo ali foi para produção e aí essa área começou a ganhar certo corpo. Então, ela começou a fazer outras coisas, como por exemplo o Magazine Você, que foi uma plataforma, que é uma plataforma de social commerce, que as pessoas conseguem fazer as suas lojas no Facebook e vender. Agora já saiu do Facebook, você consegue ter o seu Magazine Bruno lá,
e fazer as suas vendas para os seus... Então, aí o Luiza Labs começou a crescer, até que teve um momento que ele abarcou toda a tecnologia do e-commerce. Então, depois de um tempo, a tecnologia do e-commerce toda virou Luiza Labs, continuaram crescendo, continuaram fazendo coisas legais, mostrando que existiam outras formas de fazer, trazendo metodologias ágeis, trazendo cloud, trazendo inovação, até que essa tecnologia ela virou a tecnologia inteira do Magazine Luiza. Isso foi em 2017. Para mim é muito interessante, porque nessa época eu não fazia parte da tecnologia, eu era da área de negócio. E eu vi tudo isso acontecendo de fora. Então eu vi o Luiza Labs surgindo, eu vi eles apresentando o sistema de recomendação, eu vi eles virando a tecnologia do e-commerce, depois eles virando a tecnologia da empresa inteira. Foi mais ou menos nessa época que eu entrei para o Luiza Labs. Legal. E aí hoje a gente... Deve ter te crescido os olhos, né? Como você ficou olhando, viu o negócio tomando o corpo e falou, não, tá na hora de eu... Entendi. E aí eu já fazia graduação em matemática, eu vi aquele pessoal fazendo coisas legais, meu TCC foi em sistema de recomendação, eu falei assim, é pra lá que eu vou. Aí eu fiz consegui ir pra área e tal. E aí hoje a gente tem 2 escritórios, um aqui em São Paulo e outro em Franca. Os 2 escritórios são novos, acabaram de ser reformados. A gente tem, se não me engano, umas 300 pessoas aqui, mais umas 300 pessoas lá. A gente... de 3 para 600, cresceu só um pouquinho, né? De 3 para 600. 2-0. E hoje nada. Quase nada. Quase nada. E hoje a Luiza Labs é responsável por toda a tecnologia do Magazine, desde da impressão do cupom fiscal na loja até o sistema de recomendação, a previsão de demanda e coisas do gênero. Show de bola. Então, esse foi a história do crescimento, né? Eu não atribuiria esse crescimento do Magazine só a iniciativas de IA e coisas do gênero. Eu atribuiria esse crescimento do Luiza Labs à inovação. E uma das formas de expressar essa inovação é usando machine learning, é usando IA. Só que outras formas de expressar essa inovação que o Luiza Labs teve trazendo cloud, trazendo metodologias diferentes, metodologias mais ágeis e coisas do gênero. Bacana. Mudando a forma como as coisas são feitas. Mudando a maneira de trabalhar mesmo. Quebrando paradigmas. Então, sim, o sistema de recomendação feito lá atrás já tinha inteligência e isso também contribuiu com o crescimento, mas eu não atribuiria só a isso. Eu atribuo mais a inovação que o Luiza Labs trouxe para o Magazine do que só machine learning e IA. Esse é um resumo da história. O Magazine Luiza como um todo tem uma história muito legal, que é uma empresa de 60 anos, que nasceu em Franca e que veio para São Paulo recentemente, se não me engano em 2011, quando inaugurou aqui em São Paulo 50 lojas de uma vez. E nos últimos anos, o direcionamento de tecnologia é tão forte e está tão na nossa veia que as coisas têm que evoluir tecnologicamente, que é um varejo muito diferente, assim. Então, estando lá, eu percebo que o foco hoje do Magazine Luiza é muito grande em tecnologia. É muito grande nisso. Bem, eu já sei que eu vou fazer segunda-feira. Eu já vou falar com o nosso vice-presidente para mudar a tecnologia para nossa salinha de massagem. Opa. Se deu certo lá, deve dar aqui também. Imagina você fazer uma massagenzinha, hein? Eu acho que cresceu porque o dono da empresa ficou com medo. Esses caras forgados foram lá e já começaram roubando uma sala de massagem. Imagina se eu não der moral para eles, o que eles não iam roubar? Eu não queria dizer nada, mas TOTOS Labs no Brasil fica 1 metro da sala de massagem. Então, 1 metro, é verdade. Pode ser uma migração aí. Tem uma mensagem aí. E falando aqui com nossos totters, aqui nossos colegas, como que vocês acham que a IA tem ajudado tanto os negócios da gente, da TOTOS, quanto com os negócios dos nossos clientes? Eu acho assim, tratar AI para os nossos clientes aqui na TOTOS é tratar uma nova maneira do cliente se trabalhar. Então, voltando ao case do educacional, que é o mais latente assim, nosso de TOTOS e inteligência artificial. Eu estou ensinando uma universidade que agora eles podem ter um departamento para fazer retenção de alunos. Eu estou ensinando uma universidade que agora eles têm subsídio para conseguir ligar para aquele aluno que está para desistir de estudar na universidade. Então, que tipo de benefício eu estou dando para uma universidade? Eu até brinquei com meu pai, né? Pai, se eu te dou uma listagem de 100 alunos de 100 clientes que vão parar de comprar sua pizza, meu pai tem pizzaria. Legal. Vão parar de comprar sua pizza, o que você faz? Cara, eu ligo para todos eles, vou manter todos eles. Então, a gente está ensinando as empresas a tratarem seus clientes com mais carinho, de maneira mais personalizada, né? Tratando eles como se fossem um só. Então, hoje estaria certo eu dizer que a IA ela não é um produto fechado, mas hoje você trata a IA como uma ferramenta
tinha uma prestação de um serviço para o cliente. Com certeza. Ou estou na linha errada? Com certeza, com certeza. Você tem a possibilidade de pensar em AI como uma ferramenta que vai ter uma autonomia, uma total autonomia, como por exemplo casos de análise de crédito, por exemplo, no Nubank, você vai abrir, uma conta no Nubank, ele faz ali sozinho e te retorna. Como você também pode ter soluções que vão subsidiar um negócio mesmo. O negócio vai ser guiado a partir daquilo, como por exemplo, recomendação. A recomendação por si só não faz nada. Né? Ela põe produtos que a empresa tem que atuar em cima daquilo. Então a Magazine ela recebe a recomendação, mas o que ela faz? Ela vai postar no site, ela vai levar para a loja, ela vai fazer aquilo acontecer. Ela vai dar um destino para ela. Você está dando subsídio para aquela empresa trabalhar melhor. Bacana, show de bola. E a parte da linguagem natural, Felipe? Então, isso é uma outra mudança de paradigma, que é como você interage com os dados que você tem, né? Então, se você pensa no RP tradicional, a interação é bem árida. Você tem lá aquelas tabelas e você navega para elas, para lá e para cá. O que a gente tenta trazer com a linguagem natural é, você tem uma tabela com 1000 colunas lá. Eu pergunto, eu tenho uma tabela de produtos. Eu pergunto, quanto está o preço do morango na minha região? Eu não tenho que ficar executando consulta no banco de dados, clicando em mil campos. O sistema de linguagem natural entende o que eu falei, gera essa consulta e daí volta para mim a informação bruta, que é exatamente o que eu quero saber. O produto do Felipe fez um cliente falar na minha frente assim que agora ele pode ter a experiência Jarvis na operação dele, né? Jarvis. Interessante. Legal. Cara, agora eu vou pedir quanto que eu vendi ontem e a máquina vai me responder. Então, eu acho que esse tipo de agilidade que você traz para o negócio é o maior benefício que a gente leva, sem dúvida. Show de bola. E falando aqui das referências, tanto nacionais quanto internacionais, quais vocês acham que são as empresas que estão no topo quando a gente fala de inteligência artificial? Olha, eu como cientista de dados de recomendação, não posso deixar de olhar para a Amazon, né? Que eu acho que é uma das precursoras da recomendação e de aplicar machine learning e técnicas inteligentes para recomendar. Então, para mim, a Amazon é uma grande referência. Eu também considero que Alibaba também tá tendo iniciativas muito grandes nessa linha. O pessoal lá do Magazine Luiza recentemente foi lá para a China, conheceu o que eles estão fazendo e é absurdo, assim, como eles estão trabalhando os dados e como a visão com relação aos dados deles está avançada, o pessoal do Alibaba. Legal. Então, essas eu acho que são as minhas duas principais referências, assim. 5 reais, sem solo. Você não lembra dessa propaganda? Isso é coisa de velho. Não sei. Agora eu boiei, velho. Não entendi. Não, você viu essa propaganda. Não. A menina lá na Santa Efigênia, lá tentando comprar um negócio, aí a vendedora fala 5 reais. Ela, ela só queria saber do produto. Não, 5 reais, sem solo. Não. Sem choro, é duro ter que explicar piada ruim, mas tudo bem. Fica pra próxima, né? Tira na edição também, por favor. Esse pedaço tem que cortar. Deixa eu aproveitar em cima desse gancho. Hoje, qual é o perfil do cliente que consome IA? Quem consome o seu serviço hoje? É as grandes corporações ou a gente já está começando a descer esse background aí, descer para o pessoal um pouquinho mais? Sim, sem dúvida. Eu acho assim, sim, as grandes corporações elas se beneficiam um pouco mais pelo volume de informações que eles tem mais garrafa para vender. Tem muito mais, né, dados para você tangibilizar. Mas dependendo do negócio, a TOTVS tem uma solução de produto chamada Bema Cash, que eles conseguem ter uma solução na nuvem que os clientes por autorizarem benefício mútuo conseguem gerar um valor para eles com AI para o micro e pequeno empresário, por exemplo, food truck. Porra! O exemplo que o Felipe deu de quanto está custando morango na minha região é uma solução que está dentro do Bema Cash usando AI já. Mas eu vou dizer para você que é extremamente mais difícil levar para o micro e pequeno empresário pelo volume de informações mesmo, até pelo cuidado com as informações. Falando do meu pai, pizzaria 13 anos, se ele tem 1 ano de backup é muito, assim. Ele realmente não tem as informações, normalmente é tudo on-premise, tem essa dificuldade, que é impossível não. Mas eu acho que o grande facilitador é o volume de informações que a empresa pode ter. E não é o tamanho da empresa em si, sabe? E o que a gente faz com o Bema Cash é considerar esses dados todos em agregado e anonimizados, né? Isso. E é isso que permite a gente dar esse tipo de informação. Exatamente. Essas soluções para o pequeno negócio vão acontecer justamente nesses casos que a gente... Tudo bem, um cliente só não tem informação suficiente para se gerar um modelo nunca. Sim. Mas se você junta centenas deles, e é o que a TOTVS tem, né? Entendi. Atua nesse tipo de cliente. Você pega todos os food truck, faz uma massa só de dados para poder Faz analisar. uma massa só de dados, totalmente anonimizada. Eu não sei quem é o cliente, mas eu sei, por exemplo, que em algum lugar ali em Santana está vendendo Coca-Cola a R$2.
E entrando agora na terceira parte da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da inteligência artificial. E aqui a minha primeira pergunta é: quais são os principais desafios atuais da IA? E principalmente no que se refere a software, hardware e infra. Num país que a gente vive como hoje, que é o Brasil, que tem uma dificuldade muito grande na qualidade de serviço, principalmente da parte de telefonia, de Wi-Fi, de 3G. Eles vendem o 4.5, mas a gente sabe que a gente está longe de ter até o 2G aqui no Brasil. Então, quais são os desafios, olhando todo esse ecossistema que integra processamento de informação? Permeia o negócio. Se você pensa em cloud, eu acho que o desafio nesse sentido é mais imediato. Se você pensa no serviço da Amazon, cada lugar tem um custo para você hospedar suas informações lá. As máquinas do Brasil, elas são piores e elas são muito mais caras do que qualquer outro país que a gente já investigou. Mesmo sendo Amazon? Mesmo sendo local, mesmo o custo da mão de obra no Brasil é mais barato que nos Estados Unidos, mas por conta de preço de energia elétrica e preço de importar as máquinas, tudo isso faz com que o custo do processamento de informação seja mais alto aqui. O brasileiro tem cara de trouxa mesmo, né? Os caras vendem um serviço pior e cobram mais caro. É bem a gente. É nessa linha. E você, Conta 3, o que você acha sobre isso? Eu acho que com todo esse avanço de cloud, isso tem sido mitigado, né? Os problemas que a gente tinha com escalar hardware e coisas do gênero. Eu acho que um dos problemas que a gente vai enfrentar no futuro, que já vem enfrentando, eu acho, é a falta de mão de obra para esse tipo de trabalho. Eu acho que é muito difícil hoje você encontrar um cientista de dados, um engenheiro de dados, e eu acho que as universidades também elas têm formado muito pouco pessoas com esses skills. Eu fiz uma graduação em matemática aplicada e computacional, e ela não foi uma graduação voltada para a ciência de dados. Sim. Poderia ter sido voltada. Eu acho que as universidades ainda não têm treinado muitas pessoas para esses papéis. E faltou um sistema de recomendação das faculdades para preparar para isso, né? Então, eu acho que esse é uma das grandes coisas. Eu acho que também um dos grandes desafios para os projetos de machine learning é as empresas também conseguirem perceber e se adequar que os projetos de machine learning, como o Bruno falou um pouco mais atrás, eles não são como projetos de desenvolvimento normais. Assim, se você pegar e você tentar mensurar uma equipe de ciência de dados pela quantidade de tarefas que ela entrega, você vai ver que talvez um cientista de dados vai entregar uma tarefa a cada 2 semanas. Sim. Só que aquela tarefa ali, eventualmente ele teve que descartar ou validar 50 hipóteses, 100 hipóteses para ele conseguir concluir uma tarefa. Dentro desse mesmo gancho, que é valiosíssimo, é importante frisar que não existe fim para um projeto de ciência de dados. Não existe fim. Não é uma situação, eu te entrego o projeto. A gente normalmente, quando vou definir o escopo com o cliente, eu delimito uma linha de corte, porque um cientista de dados ele pode ficar para sempre naquele case. Só que depende muito o que é importante para o business, né? Se eu estou tentando entender quais clientes vão deixar de ser clientes seus no ano que vem, às vezes se eu te entregar um resultado de 1.000 clientes, onde 700 estão certos, para o seu negócio já fez sentido. Agora, se eu estou usando inteligência artificial para fazer um diagnóstico de câncer, que aí eu estou falando de vida ou morte, qual que é o percentual ideal que eu posso parar? É zero. Você não para. Você pode estar 99,8%, você vai ficar 2 anos para bater o 99,9%. Para depois bater o 100%. Então vai muito de quanto a empresa quer investir, porque realmente não tem não tem parada. O Felipe trabalha com recomendação do Luiza e recomendação foi o que começou. Desde então eles trabalham em algoritmos de recomendação e não para. Que é refinando o modelo. É um único produto. E além disso, mesmo que você não mude a solução, no decorrer do tempo você tem que continuar acompanhando o seu modelo para ver se as features que estão, se os dados que estão entrando não mudaram, porque os comportamentos mudam ao longo do tempo, para continuar vendo se aquilo ali faz sentido. Então, mesmo que você não queira nem melhorar a sua performance, você eventualmente vai continuar ali, porque você precisa que aquilo ali continue funcionando. Então, eu acho que isso também é um desafio muito grande para as empresas, né? De entenderem que esses projetos não é um projeto que ele acaba ali. Ele muito provavelmente vai ter que continuar ali sendo cuidado e sendo evoluído e acompanhando toda a mudança dos dados e coisas do gênero. Então, nesse caso, a gente pode pensar que o bom é o perfeito. Não adianta procurar a perfeição em cima disso, que ela nunca vai ser alcançada. E você tem que sempre pensar qual que é o custo da melhora, né? Exato. Às vezes, para você melhorar 1% de performance do seu modelo, você vai ter que gastar R$500 mil. Você está disposto a gastar? Disposto a isso, faz sentido. Ou vale a pena, gastar esse dinheiro? Né? E tem a principal dificuldade também, Hernani,
vou perder meu emprego? Acho que é uma pergunta muito latente quando você fala de AI entrando na empresa, né? Vou perder meu emprego? Você vai mudar de emprego. Que é exatamente a última pergunta que eu vou fazer sobre o futuro da inteligência artificial. A gente tem que temer o aparecimento de um exterminador do futuro ou de um arquiteto do Matrix? Isso vai tomar o lugar da gente? Não, eu falo para clientes, cara, isso acontece há tanto tempo já. É que hoje o assunto é inteligência artificial. Eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe começou no mercado de trabalho como sensorista, aí inventaram aquele painel lá do botãozinho, né? Perdeu o emprego. Ela virou telefonista lá, que plugava os cabos na parede para conseguir passar. Aí inventaram a URA, perdeu o emprego. Então, assim, sempre inventam alguma coisa que faz você alcançar novas oportunidades, né? De novo, a inteligência artificial ela tem que ser vista como sua aliada, porque ela vai te dar subsídio para N outras oportunidades. Como, por exemplo, uma universidade está tendo uma oportunidade de ter um departamento de retenção de alunos. Ou recomendação, está dando uma oportunidade de aumentar as lojas, que vai gerar mais emprego para mais vendedores abordarem os clientes na ponta. Então, assim, é muito o mindset, como que você encara isso, positivamente ou negativamente, né? Eu acho que isso dá uma oportunidade muito grande para que as pessoas elas façam menos tarefas operacionais e a gente use mais a capacidade intelectual das pessoas para executar outras coisas. Então, por exemplo, às vezes se você tem uma área que fica, sei lá, por exemplo, categorizando coisas para ir para o seu site. Ao invés de você ter uma área que faz isso, você coloca essas mesmas pessoas para analisar os resultados da categorização que o seu modelo fez, por exemplo, ou analisar outros resultados. Então, eu acho que realmente é uma mudança de paradigma e que, eventualmente, algumas tarefas operacionais que necessitam de algumas pessoas hoje, pode ser que no futuro deixe de existir, mas não é porque essas pessoas perderão seus empregos, é que elas poderão ser, pelo menos na minha visão, poderão ser alocadas em outras tarefas que requerem talvez uma coisa que humanos conseguem fazer de uma forma excelente, analisar e coisas do gênero. Então, eu acho que, apesar dessa mudança de paradigma, não é uma coisa que as pessoas deveriam ter medo, mas sim que elas deveriam ver como uma oportunidade para ir para outros tipos de tarefas. Por exemplo, se a gente pegar área de tradução automática. Pô, linguagem natural. Linguagem natural. Se você pegar, por exemplo, o YouTube, por exemplo, que já faz a tradução simultânea do vídeo que você está vendo para linguagem, para várias línguas, automaticamente. Claro, a tarefa de um tradutor fazer aquilo vai reduzir operacionalmente, só que esse tradutor ele pode estar suprindo equipes de ciência de dados para melhorar os modelos, por exemplo. Então, talvez você mude o foco, mas não é que as pessoas perderão seus empregos, pelo menos esse é o meu ponto de vista. E eu também acho que, em relação à pergunta lá do se vai existir um exterminador do futuro ou coisa do tipo, eu acho que caso isso vá acontecer, a gente está a, sei lá, 500 anos de distância disso. Não sei, porque acho que é isso mesmo. Como eu falei, a gente consegue resolver tarefas específicas hoje em dia, né? Um exterminador do futuro estaria muito... É verdade. Antes da gente inventar um exterminador do futuro, a gente Graças tem inventado a Deus, muita né? coisa muito legal. É verdade. Isso é verdade. Aí, problema do meu bisneto, ele que se vira com isso aí quando acontecer, né? Faz sentido. E entrando aqui na nossa última parte, aqui, fazendo nossas considerações finais, obviamente todo mundo quer saber como entrar nesse ramo. E eu gostaria de vocês aqui que vivem isso, quais são as dicas de vocês para quem quer ingressar nesse ramo de inteligência artificial? Eu acho que uma coisa que é muito valorizada nessa área tem um background acadêmico forte. Então, eu acho que um dos maiores diferenciais quando a gente pensa em contratar são pessoas que conseguem conversar com a matemática muito bem e também tem esse desejo de fazer desenvolvimento de software. Então, acho que se você tem esse perfil, você de repente fazer algum mestrado em estatística ou de repente um mestrado numa área que seja mais próxima dos dados, assim. Bacana. A gente tem uma pessoa no time que não fez ciência de dados no doutorado, mas que o doutorado dele foi engenharia, e se você for traduzir o que ele fez, na verdade ele fez ciência de dados no doutorado com outro nome. E essas oportunidades existem. E legal que você puxou as duas pontas. O cara pode ser um matemático puxar um mestrado para ciência de dados mais na veia da ciência da computação, ou vice-versa, né? Na ciência da computação puxando o lado estatístico. Ele vai precisar das duas pontas, querendo ou não, né? Entendi. Mas ele tem que estar acostumado e preparado para lidar com uma massa de dados e para lidar diretamente com a informação. Não adianta o cara ser bom em algoritmo, ele tem que saber lidar com a informação dentro da programação. E lidar com informação acadêmica eu digo, de modelos e se atualizar em tecnologias num ritmo muito rápido.
é uma profissão que paga bem, mas é uma profissão que você tem que estar se atualizando constantemente também. O perfil que é bem sucedido nessa área é um perfil que está sempre aprendendo. Na nossa área a gente acorda todo dia desatualizado, né? Uma coisa incrível, né? Impressionante. E uma outra dica também é que, assim, online a gente tem muitos cursos para serem feitos que são muito bons, né? Então... Porque as universidades não estão chegando a tempo, cara. É verdade. E até as próprias universidades, eu acho que eles já perceberam isso e elas estão começando a colocar os cursos online, né? Então, por exemplo, você pega as plataformas de Stanford, por exemplo, de cursos online, tem cursos ótimos. Algum que você recomendaria para o pessoal que está ouvindo? Esse que o Bruno comentou, eu acho que é um que eu recomendo como ponto de partida. Acho que o de Machine Learning do Andrew Ng, do Coursera, quando eu fui tentar entender um pouco mais desse mundo, que todo mundo me indicou, falou, cara, começa por esse aqui, porque ele é a base, ele é o arroz com feijão que você tem que aprender antes mesmo de pensar em criar modelos, né? Ele vai voltar lá atrás na álgebra contigo. Ele é ótimo esse curso, e aí quem gostar disso pode continuar se aprofundando, tem a sequência dele que é sobre Deep Learning, que já é um pouco mais avançado. Então, online... a gente encontra muita coisa para conseguir se desenvolver nessa área. E uma outra dica também é muito legal que as pessoas entrem em plataformas como o Kaggle, por exemplo, peguem desafios lá, façam os desafios. Só que tenha sempre em mente que o desafio que você vai encontrar no Kaggle vai ser muito diferente do desafio do seu dia a dia. Só traduzindo, o Kaggle é meio que o Facebook dos cientistas de dados. Você quer encontrar uma comunidade de cientistas de dados, é o Kaggle. Bacana. O Kaggle, as empresas em si, elas costumam pôr desafios nessa plataforma onde cientistas de dados têm a possibilidade de tentar quebrar esse desafio. Por exemplo, pega uma massa de dados aqui e tenta resolver tal problema. Aí cientistas de dados tentam resolver isso, e alguns desafios por quantidade de dinheiro assim, bem substanciais, assim, bem volumosos, pra falar a verdade. O Netflix teve um famoso de recomendação de filmes que acho que foi $1 milhão. Então. Netflix Prize, né? E deve ser para captar talento também, né? Isso é uma boa maneira de você testar o pessoal. E outra dica também começa a fazer alguns testes, alguns modelos e cria um portfóliozinho, assim, sabe? Vai criando alguns projetinhos, mesmo que seja com caráter didático, cria isso, coloca lá no GitHub, coloca público, para começar a criar um portfólio e começar a ter destreza com esses tipos de problemas. Então, acho que essas 3 dicas são as que eu daria, assim. Bacana. Então, cursos online, que são ótimos, tem muitos. Coursera, EDX, Stanford, tem várias plataformas de curso online. Fazer desafios no Kaggle e começar a criar um portfólio. Eu acho que com essas 3 coisas, a entrada no mercado de trabalho fica muito fácil. Bacana. Legal. Muito bacana. E agora as considerações finais de vocês. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que vocês acharam do nosso papo, o que mais vocês queriam trazer que eu acabei não trazendo para vocês em perguntas. Nossa, honestamente eu achei que eu falei mais do que eu imaginei que eu falaria. Graças a Deus, né? Se você não falasse, ia ser uma chatice. Comecei falando que eu sou non-tech, mas realmente a dificuldade dos clientes é bem latente no dia de hoje, então assim, o que eu deixo de consideração final é que não tenha medo, assim, acho que a informação vai ser a sua maior aliada, não só hoje. Sempre foi e vai ser cada vez mais. Eu acho que essa é a consideração que eu deixo, que eu vejo com os clientes. Bacana. E você que não ia falar nada, Jacob, falou bastante, falou muito bem, parabéns. Quais são as suas considerações finais? Então, eu queria frisar que eu acho que a gente vive um momento muito legal da história da humanidade, né? Então, você pensa na primeira revolução industrial, aquela clássica lá. A gente passou de um artesão que produziu o produto ele mesmo na mão para as pessoas operarem as máquinas que vão construir as coisas. Legal. Agora as pessoas não estão nem construindo as máquinas que vão fazer as coisas, elas estão construindo sistemas que geram algoritmos que vão, por consequente, agir nessas máquinas. Então, por exemplo, você não está mais construindo um carro, você está construindo um algoritmo que vai pilotar os carros sozinhos para as pessoas. Verdade. Legal. Isso é verdade. É uma segunda ordem aí de revolução industrial. Verdade. E talvez até indicar como a gente vai construir os carros do futuro, né? Exatamente, com certeza. Fantástico. E você, conta 3? Eu acho que de consideração final, gostaria de deixar que eu acho que esse é um caminho sem volta, assim. Eu acho que todas as iniciativas agora, elas deveriam seguir ou ir por uma linha de usar inteligência. Cada vez é mais latente de que as aplicações inteligentes, elas ajudam os negócios, ajudam a sociedade como um todo, não só pensando em negócio, mas pensando em sociedade mesmo. Eu acho que a gente, como o Jacob falou, eu acho que a gente está num momento único, assim,
que já aconteceram anteriormente, então não é tão único, mas é um momento diferente, né, da história, onde a gente está realmente conseguindo mudar paradigmas, mudar a forma como as coisas são feitas. E eu acho que as empresas elas estão já percebendo isso e já estão entrando nessa ideia de ciência de dados. Eu acho que a educação precisa seguir um pouquinho mais, como eu tinha comentado um pouquinho antes. Eu acho que a gente, principalmente nós como Brasil, deveríamos olhar um pouquinho mais para isso, as universidades oferecerem um pouco mais de cursos para essa linha. E eu estou muito feliz com os rumos que estão indo, assim. Eu particularmente sou um cara que, vocês devem ter percebido que eu falei bastante. Eu gosto, quando é um assunto que eu gosto muito de falar, eu falo demais. Se deixar, eu fico aqui 3 horas conversando sobre esse assunto. E eu acho que é isso, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês aqui na TOTUS, compartilhando um pouquinho da experiência que eu tive, um pouquinho da história do Luiza Labs. E é isso, muito obrigado a todos aí. A gente que agradece esse banho de informação que a gente teve. Hernani, você quer finalizar com alguma coisa? Não, só agradecer, gente, muito legal o papo, né? A gente percebe que o papo foi bom quando você não vê o tempo passar. Eu realmente não vi o tempo passar nesse tempo aí que a gente está conversando. Obrigadão pela presença de vocês, ajudou bastante. Sou esse cara aqui que não conhece nada de IA. É verdade. Muito legal. Também era um leigo, né? Agora aprendi bastante coisa aí nesses quase 50 minutos. Também queria agradecer a presença de todos vocês. Você que veio um pouquinho mais de longe, Contra 3, muito obrigado. Nossos colegas só estavam aqui, vieram roubar um café e já estão aqui com a gente. Mas espetacular esse nosso papo, queria agradecer. E para finalizar, eu queria avisar o pessoal que a gente vai disponibilizar um canal através do e-mail developers@totus.com para que vocês entrem em contato conosco, tirando dúvidas sobre esse assunto que a gente conversou. Depois eu posso direcionar para o Contra 3 e também para dar dicas de novos temas aqui que vocês queiram que a gente aborde no podcast. Repete o endereço? Eu lembrei lá do programa. Repita, que horas são? Repita. developers@totus.com. E galera, a gente queria agradecer aqui, em nome de todo mundo, também a audiência de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto e a gente se vê na próxima. Podcast.